Irmãos e amigos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um estudo bíblico aqui na TV Caminho Livre. Olha, hoje eu quero quebrar um pouco o protocolo e antes de fazer os meus agradecimentos, eu quero transmitir um recado a todos os arminianos que assistem a TV Caminho Livre e que ainda tentam me reconverter ao arminianismo. Eu quero dizer a vocês o seguinte: eu venho do arminianismo. Eu não sou mais arminiano, não pretendo mais voltar a me orientar pela teologia arminiana. Por quê? Porque a teologia arminiana, em muitos aspectos, não em todos, mas em muitos aspectos, é anti-evangélica, é anti-bíblia, é antibíblica, tá? A teologia arminiana é antropocêntrica, ou seja, ela é centralizada no homem, enquanto que a teologia reformada, que é a teologia sob a qual eu me oriento agora, é teocêntrica, centralizada, centrada em Deus. Há uma diferença aí. Arminiano baseia sua fé naquilo que ele pode fazer por Deus e para Deus. O reformado baseia-se única e exclusivamente na graça e na misericórdia de Deus, do Deus que fez tudo em prol de nós, seu povo, a quem ele veio buscar e salvar. Então não há a mínima possibilidade de eu me tornar arminiano de novo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque todo santo dia eu recebo uma carrada de e-mails, quando não comentários, aqui na seção de comentários dos vídeos, com gente tentando me reconverter para o arminianismo. Eu não sou arminiano, gente. Não sou arminiano, não tenho nenhum interesse, eu tenho convicção. Eu deixei de ser arminiano para me tornar um reformado, justamente por não encontrar fundamentação bíblica em muitos aspectos, em muitos dos postulados do arminianismo, né, que é antropocêntrico, não teocêntrico. Antropocêntrico, centrado no homem, né? Então eu não tenho nenhum interesse. Não adianta você ficar me dando sermão, não adianta você que é arminiano vir aqui, ou então utilizar o e-mail que eu disponibilizo aqui para os amigos deste canal, ficar tentando me converter com sermões, com artigos, com não sei mais o que, tentando fazer com que eu mude de ideia. Por que eu não vou mudar de ideia? Porque enquanto eu estiver de acordo com a palavra de Deus, nenhum homem irá mudar a minha ideia. Nenhum homem é capaz de me demover da minha fé na palavra de Deus, nesse evangelho maravilhoso que eu passei a conhecer depois que eu conheci a teologia reformada. Então, por favor, não perca o seu tempo me escrevendo sermões, e-mails, me mandando artigos que contrariem a minha fé. Não adianta, não perca o seu tempo, tá? Não vou citar nomes aqui por uma questão de respeito, tá certo? Mas não tentem me converter ao arminianismo. Isso jamais acontecerá, tá? Jamais acontecerá. Eu venho de lá. Eu venho do erro. Hoje encontrei a verdade. Eu encontrei a luz. Eu não vou voltar para o erro. Não sou arminiano, não tenho a mínima pretensão de voltar a ser arminiano, tá? Eu tenho que ser meio grosso aqui porque estão escrevendo e-mails para mim de forma grosseira, de forma mal educada, de forma assintosa. Tem gente que se acha no direito até de me repreender. Vá repreender o Satanás na sua vida, tá? Porque enquanto eu estiver pregando a palavra de Deus aqui na TV Caminho Livre, ninguém irá me repreender, a não ser o próprio Deus. Só Deus tem o poder para me repreender. Então veja bem, eu sou um cristão que se orienta pela teologia reformada, no que diz respeito à salvação, à graça, à fé, ao evangelho. Eu sou calvinista, sim, dos 5 pontos. E ninguém tem o poder de fazer eu mudar de ideia. Por quê? Porque eu estou com a verdade agora. Agora eu encontrei o verdadeiro evangelho, que eu não encontrei enquanto eu era adventista do 7º dia, que se orienta por uma teologia orientada pelo arminianismo, wesleyanismo.
Tá bom? Então, tá dado o recado para estes que acham que podem vir aqui no e-mail tvcaminholivre@gmail.com me dar lição de moral, vir aqui me repreender, como se eles possuíssem algum tipo de autoridade. Não possuem. A única autoridade na minha vida chama-se Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a minha única autoridade. Nenhum homem é autoridade para mim mais. A única autoridade minha está aqui, ó, em minhas mãos. É a palavra viva do Senhor, tá bom? Então, beleza. Olha, eu quero agradecer ao irmão Cícero, que me enviou aqui um e-mail, me contando algumas experiências, me agradecendo, me pedindo arquivos dos vídeos. Irmão Cícero, olha, eu não tenho mais no meu computador nenhum dos meus vídeos, porque eu tenho uma capacidade de armazenagem muito pequena aqui no meu computador. Então, tão logo eu publico os vídeos no YouTube, eu os apago, para que eu continue tendo uma capacidade de armazenamento mais ou menos boa, né? Porque eu tenho meu trabalho, então eu preciso disso, tá bom, irmão Cícero? Eu só não vou te enviar os meus vídeos, ou boa parte deles, justamente por conta disso, tá bom, meu irmão? Seria interessante você conseguir aí um programa, um software que baixe os vídeos do YouTube para que você possa fazer uso deles aí no seu computador a hora que você quiser, tá bom, irmão Cícero? Mas de qualquer forma, eu agradeço demais o seu e-mail e rogo a Deus por você, tá bom, irmão Cícero? Muito bem, agradeço também a todos que estão escrevendo para nós, se utilizando do e-mail tvcaminholivre@gmail.com, para buscar um entendimento, buscar tirar alguma dúvida a respeito de algum assunto tratado por mim aqui no canal. Ok, eu quero agradecer também ao pastor Fernando Galli. Pastor Fernando Galli foi aquele pastor que debateu agora com Ezequiel Gomes, lá na HIT TV, o assunto juízo investigativo. Eu fiz um vídeo desafiando o Ezequiel Gomes, pastor adventista. Eu chamo ele de pastor em respeito à pessoa dele, porque ele não possui mais as credenciais de pastor adventista. Então, no vídeo onde eu desafio o Ezequiel a refutar os nossos vídeos aqui, onde nós tratamos do juízo investigativo, eu faço uma observação lá dizendo que o pastor Fernando Galli não soube debater de modo adequado, né, ao Ezequiel Gomes. Eu disse isso publicamente, disse isso no vídeo. O pastor Fernando Galli assistiu ao meu vídeo, né, onde eu desafio o Ezequiel Gomes a refutar a doutrina do juízo, a refutar as nossas refutações, né, a fazer objeções às refutações que nós fizemos à doutrina do juízo. Então o pastor Fernando Galli assistiu o meu vídeo, entrou em contato comigo através do e-mail, pude falar com ele através do telefone e... Então eu quero agradecer aí o contato do pastor Fernando Galli e dizer o seguinte, pastor, nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para ajudar todos aqueles que de um modo ou de outro têm a intenção de pregar o verdadeiro evangelho, de levar o verdadeiro evangelho a todos aqueles que estão sedentos, né? Todos aqueles que estão perdidos e carecendo desse evangelho da graça do Senhor Jesus. Então, fica aqui o meu abraço fraterno ao pastor Fernando Galli e a todos os irmãos que de um modo ou de outro se sentem abençoados com o nosso trabalho aqui na TV Caminho Livre. Amados, eu tenho que continuar digladiando aqui na TV Caminho Livre com a visão arminiana. Pelo jeito vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim. Por mais que eu divulgue vídeos, por mais que a gente abra a palavra de Deus e mostre as verdades ali contidas, parece que tem gente que não aceita Deus ser Deus. Não aceita este Deus maravilhoso que nós temos, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ser Deus de fato e de verdade. Por que eu digo isso? Porque os arminianos
insistem em colocar sobre a nossa conta, a conta dos reformados, o seguinte: olha, o entendimento que vocês têm de Deus e de Evangelho é diabólico, é satânico. É diabólico, é satânico. Por que que é diabólico e é satânico? Porque, segundo o entendimento arminiano, Deus, com o seu Evangelho, que foi concebido lá na eternidade, em sua mente santa, lá na eternidade, com o seu Evangelho, ele planejou antes, lá na eternidade, salvar toda criatura da face da terra. Deus planejou salvar cada ser humano da face da terra. E para isso Deus planejou oferecer oportunidade de salvação para cada criatura na face da terra. Ou seja, cada criatura da face da terra que vem a este mundo, ele terá que obrigatoriamente receber de Deus uma oportunidade de salvação. Isso pensam os arminianos. Assim pensam os arminianos. Como nós, reformados, seguimos a orientação bíblica, seguimos a palavra de Deus, procuramos ser fiéis à sua interpretação, fiéis ao seu sentido, ao seu significado, fiéis a este evangelho que nos foi revelado, nós não aceitamos estas afirmações como sendo verdadeiras, porque elas não encontram fundamento na palavra de Deus. E aí o que acontece? Nós deixamos, como se nós pudéssemos deixar alguma coisa, né? Eu digo deixamos no sentido humano. Nós deixamos Deus ser Deus. Nós não queremos nos intrometer com os assuntos pertinentes à pessoa santa do nosso Deus. Deus é Deus, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que Ele fez, Deus sabe o que Ele fará. Deus é Deus. Olha, pelo título do vídeo que você observou aí, eu quero tomar hoje como texto introdutório do nosso estudo de hoje, o que se encontra em João capítulo 11, verso 43. Leia comigo João, capítulo 11, verso 43. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Ora, o grande amigo de Jesus, que possuía duas irmãs, Marta e Maria, que depois ficou conhecida como Maria Magdalena, Lázaro, residente na aldeia de Betânia, morreu. Nós conhecemos a história, por isso eu não vou entrar em detalhes. Nós precisamos ganhar tempo. Morreu. Lázaro morreu. Aí eu pergunto, é uma pergunta idiota que eu vou fazer agora? É. Mas por que eu tenho que fazer essa pergunta idiota, estúpida? Para que nós, através disso, possamos despertar o nosso entendimento, a nossa mente, para aquilo que de fato a Bíblia revela como verdade. E não para aquilo que alguma igreja ou alguma teoria, ou alguma tese, ou alguma ideia teológica afirma. A pergunta idiota que eu faço agora é o seguinte: Lázaro estava morto. Lázaro possuía algum tipo de poder para voltar a viver por si mesmo? Lázaro possuía poder de voltar à vida por si mesmo? De voltar a viver por conta de alguma capacidade, alguma aptidão inerente em si mesmo? É óbvio que isto é uma pergunta, ou são perguntas idiotas. Porque é óbvio que todo mundo sabe, eu pelo menos pressuponho isso, que todo mundo saiba, que quem morre não tem o poder de voltar a viver aqui nesta terra por si mesmo. Não possui nenhum poder, nenhuma aptidão, nenhuma capacidade, nenhum recurso, nenhum mecanismo que possa fazer
com que este ser que morreu volte a viver? Por que que eu estou fazendo estas perguntas idiotas aqui agora? Porque às vezes nós temos que ser contundentes e lançarmos mão da idiotia para que nós possamos ter a consciência de onde nós estamos caminhando e o que é que nós estamos aceitando como verdade fundamental. Nós precisamos ter consciência do ridículo, daquilo que é idiota, daquilo que é errado, daquilo que é patético. Para quê? Para que nós nos despertemos para aquilo que é verdadeiramente real, verdadeiro. Vamos ler agora um outro texto, Colossenses. Eu quero mudar de texto aqui, né? Para mostrar como a Bíblia, ela possui nesse aspecto uma linguagem só. Colossenses capítulo 2, vamos lá? Colossenses capítulo 2, verso 13. Vamos ler? Colossenses 2:13 diz assim: E quando vocês estavam o quê? Mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Esse Ele é uma referência a Deus. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Quando foi que Deus em Cristo nos deu vida? Quando nós estávamos em que condição? Presta atenção. Mortos. A Bíblia é clara em dizer o seguinte: olha, antes de você passar pelo o segundo nascimento, o nascimento do Espírito, você estava em que condição para Deus? Morto para Deus. Eu vou abaixar o tom aqui. Morto. Você estava morto para Deus. Assim como Lázaro, que estava morto lá no túmulo, não possuía nenhum recurso natural, ou seja, inerente em si mesmo, que fizesse com que ele pudesse voltar à vida por si mesmo. Assim, do ponto de vista espiritual, nós, ou quem quer que seja, que não tenha passado ainda pelo nascimento do Espírito, não possui nenhum recurso, nenhuma aptidão, nenhuma capacidade, nenhum poder de voltar a viver para Deus por si mesmo. Eu estou falando baixinho para ver se eu falar baixinho, você consegue introjetar isso que eu estou acabando de afirmar agora com a força da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, põe a sua mente para funcionar, meu irmão. Eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a Deus, põe a sua mente para funcionar. O que aconteceu com Lázaro e foi registrado no Evangelho, constitui-se, portanto, numa pedagogia. Constitui-se num método de ensino de Deus, para nos mostrar, para nos ensinar que nós somos impotentes. Estamos mortos para Deus. Quando nós não passamos ainda pelo novo nascimento, estamos mortos para Deus. E como eu falo com gente cristã, gente que já passou, eu digo então, estávamos mortos para Deus. Estávamos mortos para Deus. Antes de passarmos pelo novo nascimento, estávamos mortos para Deus. Ora bolas! Nessa condição de morto para Deus, como é que eu estou acabando de afirmar aqui, que enquanto morto eu não tenho nenhum recurso, nenhum dom, nenhum poder para voltar a viver por mim mesmo. Como é que eu poderia voltar a viver? Como é que eu poderia me dirigir a Deus? Como é que eu poderia buscar a Deus se eu estava morto para Ele, para este mesmo Deus? Morto. Como é que eu poderia fazer alguma coisa em direção a Deus
por mim mesmo, se eu estava morto para ele. Vejam, veja só, assim como Jesus teve que ir ao túmulo, até o túmulo de Lázaro, e pronunciar o seu nome, assim Deus tem que vir ao nosso túmulo espiritual, no qual nós estamos enterrados pelo pecado, e chamar pelo seu nome: Lázaro, venha para fora. Paulo, venha para fora. Maria, venha para fora. José, venha para fora. Deus tem que vir a nós, porque estamos mortos para Ele. Enquanto mortos para Ele, nós não iremos a Ele. Assim como Jesus vai ao túmulo de Lázaro e chama: Lázaro, venha para fora, Deus vem ao nosso túmulo espiritual e tem que nos chamar à vida. Alguém pode dizer o seguinte: então, como é que, se nós estamos mortos, como é que a gente ouve a palavra de Deus? Ora, quando Deus dá uma ordem, no caso aqui de Lázaro, vamos analisar o caso de Lázaro. Lázaro, venha para fora. Quando Jesus dá esta ordem, pronunciando o nome de Lázaro, esta ordem, ao mesmo tempo em que ela indica algo que Lázaro teria que fazer, ela o capacita. Ela é um poder. Esta palavra de Jesus, Lázaro, venha para fora, quando ela vai não só como um sentido de ordem, para que alguém faça algo. Ela vai primeiro como poder, que vai capacitar aquela pessoa a quem o Senhor está dirigindo a sua santa voz a fazer aquilo que Ele está pedindo que essa pessoa faça. É assim que funciona. Esta palavra que chega a Lázaro morto é a mesma palavra que, antes de fazer com que Lázaro obedeça, lhe dá o quê? Vida. É com a palavra viva de Deus que Deus dá vida a Lázaro e permite que ele cumpra agora a sua ordem. Qual era a ordem? Venha para fora. Então, se Jesus não pronuncia o nome de Lázaro ali, próximo à sua tumba, todo o cemitério, todo aquele cemitério, todas as pessoas que haviam sido enterradas ali, sairiam por conta do poder da palavra de Deus. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, abram em João capítulo 6. João capítulo 6. Vamos ver aqui o verso 63. João 6, 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Olha só que coisa maravilhosa Jesus está nos ensinando aqui agora. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Portanto, quando Jesus emite uma ordem, emite a sua palavra, expressa a sua palavra, esta palavra chega até a pessoa a quem ele emite a sua palavra, como poder de vivificar, de trazer a vida de novo. Então esta palavra, esta ordem que Jesus dá a Lázaro, Lázaro, venha para fora, ela chega em Lázaro, que estava morto, como o poder vivificador do Espírito Santo. O Espírito Santo então vivifica, no caso de Lázaro, literalmente aquele ser.
e o capacita, obviamente, agora a cumprir a ordem de Deus. Venha para fora. Ora, isto é uma alegoria, uma analogia. Eu estou pegando este fato, biblicamente comprovado, um fato histórico, não uma ficção, isso não é uma ficção, isso aqui não é um romance, para dizer o seguinte para vocês: tomando isto como analogia, é isso que Deus faz conosco quando vem até nós e nos encontra como mortos para Ele. Ele nos chama à vida. Ele tem que antes nos vivificar, e é isso que Ele faz. Ora bolas! Antes de qualquer coisa, é isso que Ele tem que fazer. Por que Ele tem que fazer isso? Porque nós estamos mortos. Enquanto mortos, somos impotentes. Impotentes. Para até pronunciar Senhor Jesus. Até para fazer isso nós somos impotentes. Nós não temos força, nós não temos o poder de escolher Deus. Tomar uma decisão na direção de Deus. Nós não temos esse poder, porque estamos mortos para este mesmo Deus. Olha, eu quero me reportar agora a um outro acontecimento relatado em Lucas capítulo 9, para continuar ampliando o nosso entendimento a esse respeito. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do verso 57 até o 62, tá bom? Lucas 9, 57 a 62. Presta atenção nesta experiência de Jesus aqui com 3 pessoas, tá? Olha só, vamos ler 57 em diante, diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, presta atenção, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Olha o verso 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, essa pessoa se aproxima de Jesus e propõe: eu vou segui-lo, Senhor. Onde o Senhor for, eu irei também. Jesus, com esta resposta aqui, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, está o quê? Rejeitando a proposta daquele homem. Ora bolas! Isso aqui é uma surpresa para muita gente. Jesus está rejeitando a proposta daquele ser que foi a Jesus e propôs: eu vou te seguir, Senhor. Onde quer que o Senhor esteja, eu vou estar lá também. Nós vamos saber por que Jesus rejeita. Olha só, verso 59. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Olha só. Com relação a este cidadão aqui, que a Bíblia não cita o nome, quem é que toma a iniciativa de buscar quem? Jesus. É que toma a iniciativa de dizer para ele o seguinte: olha, você, vem aqui, segue-me. Eu quero que você me siga. Quero que você me siga. Você será meu. Aí, este ser responde: Senhor, então, deixa-me só ir enterrar o meu pai primeiro. Aí depois eu volto e venho te seguir. E aí Jesus insiste, como o próprio texto aqui diz, mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Olha só que interessante. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quero que você me siga. Se preocupa com esse negócio de enterrar o seu pai, não. Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Olha que interessante. Jesus então considera
considera toda a humanidade, a quem ele não chama, como mortos. Mas aquele ser, aquele cidadão, que a Bíblia não cita o nome, a quem Jesus chama, pelo fato de Jesus dizer a ele: olha, você, eu quero que você me siga, você é meu, eu quero que você pertença a mim. Isso significa o quê? Que a partir daquele instante, quando Jesus emite esta ordem para aquele ser, para aquele cidadão segui-lo, aquela ordem, aquela palavra, chegou até aquele cidadão como vida. Chegou como vida, como poder para realizar aquilo para o qual Jesus estava chamando, ordenando ele a segui-lo. E olha, a história continua. Verso 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Verso 62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, mais uma pessoa, desta vez agora, esta pessoa, assim como a primeira, se aproxima de Jesus e manifesta o seu desejo de seguir a Jesus. Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E aí Jesus, de novo, assim como ele fez com a primeira, ele dispensa essa pessoa dizendo o seguinte: olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não está apto para o reino de Deus. Você pôs a mão no arado, mas está olhando para trás. Quem é da roça, quem foi criado na roça, quem já arou uma terra daquele modo bem rústico mesmo, né? Bem elementar, sabe que quem está com a mão no arado, puxado ali pelo burrinho, pelo cavalo, até pelo próprio boi, não pode olhar para trás, né? Porque senão ela vai fazer, eu ia falar a palavra aqui, mas não, vai fazer coisa que não presta. Então, Jesus, e eu me lembro daquela música do grupo Logos agora, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e proteção. Olha, gente, nós vemos aqui com essa experiência de 3 pessoas, de Jesus com 3 pessoas, o seguinte: 2 se propuseram a seguir a Jesus. E por que Jesus recusa? A primeira, porque só queria se dar bem. Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Provavelmente esta primeira pessoa já havia visto os milagres que Jesus havia realizado ali. E essa pessoa pensou o seguinte: olha, esse homem realmente tem poder. Se eu segui-lo, eu também vou me dar bem, nada vai me faltar. Não vou passar fome, não vou passar frio, né? Coisas boas me acontecerão, então eu vou segui-lo. Ou seja, esta primeira pessoa só propôs seguir a Cristo para se dar bem. Não era uma proposta de alguém que realmente, sabe, se utilizou do seu livre arbítrio para seguir a Deus, para tomar a decisão e fazer a escolha certa de seguir a Jesus. Não, Jesus que olha, que leu o coração, já sabia o que se passava naquele coração e disse para ele o seguinte: olha, pode tirar seu cavalinho da chuva. As raposas têm seus covis, suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se você pensa que ao me seguir você vai se dar bem, pode tirar seu cavalinho da chuva, pode saltar fora. Isso não vai acontecer. E o último? O último queria seguir a Jesus, mas evidentemente que os laços familiares, os laços sociais, os liames que os prendiam, eram mais fortes. Obviamente também ele quis seguir a Jesus, como diz aqui o texto, por algum motivo que não foi aquele o motivo que seria o motivo correto para se seguir a Jesus.
Portanto, esse querer seguir a Jesus aqui também não foi um querer, sabe, honesto, sincero e verdadeiro. Ele queria seguir a Jesus, mas havia condições que ele queria cumprir antes de seguir a Jesus. E Jesus não aceita esse tipo de coisa. Não aceita. O único que foi alcançado mesmo aqui foi aquele para quem Jesus disse o seguinte: olha, você, vem aqui, me segue. Você é meu. Eu quero que você anuncie o reino de Deus a partir de agora. Então veja, amados, por que estou lançando mão de mais esta experiência relatada aqui na Bíblia? Para dizer o seguinte, olha, nós não temos nenhum poder em nós mesmos, nenhum recurso para buscar Deus, para desejar Deus, para querer seguir a Deus. É necessário que este mesmo Deus maravilhoso venha até nós antes e nos dê vida. Só aí é que nós vamos, Senhor, agora eu estou enxergando, agora eu estou vendo, agora eu creio em Ti, Senhor. Só depois que Deus vem a nós e produz vida em nós, é que nós ouvimos a Sua palavra, é que nós entendemos a Sua palavra, é que nós abrimos o nosso coração. E como diz o livro de Romanos, nós cremos. O crer é nosso. Mas antes disso, para crer, Deus teve que fazer um milagre em nós. Que milagre foi isso? Nos dar vida, através da Sua palavra. Nos gerar de novo, através da Sua palavra. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver, não poderá entrar no reino de Deus. É isso que a palavra diz. O que é nascido da carne é carne e continuará sendo carne. E enquanto carne, não herdará o reino de Deus. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito, vai continuar sendo Espírito e, portanto, vai herdar o reino de Deus. Nasceu do Espírito, nasceu da vontade do Espírito Santo. É isso que o texto bíblico está dizendo. Só que tem muita gente que não aceita isso. Não é entender, não é não entender. As pessoas entendem. Os arminianos entendem tudo isso que eu estou falando aqui. Eles chegam até certo ponto, concordam até certo ponto, mas lá na frente eles rejeitam. Não pode ser assim. Se for assim, Deus é injusto. Então, você está falando errado. Esse seu ensino é errado. O que você está ensinando é do diabo, o que você está ensinando é satânico. Não, Deus não age assim, Deus não faz isso, Deus não é assim. Deus não escolhe, Deus não elege, Deus não predestina. Não. Está errado. Então, os arminianos, eles vão aceitando, até certo ponto. A partir dali, eles não aceitam mais. Não é porque não entendem, é porque não aceitam mesmo. Romanos 10, 20. Abra em Romanos capítulo 10, verso 20. Nós precisamos entender, ou pelo menos tentar entender algumas coisinhas, né? Como eu sempre tenho insistido aqui na TV Caminho Livre, vou continuar sempre batendo nessa tecla. Romanos 10, versículo 20, diz assim: e Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha como isso aqui é interessante. Deus, através do profeta Isaías, afirma algo que condiz com a nossa experiência de novo nascimento. E o que Deus, através do profeta de Isaías, o profeta Isaías disse, e através de Paulo está replicando aqui. Olha só o que ele está dizendo. Fui achado pelos que não me procuravam. Ora, como é que esse povo que não procurava Deus achou Deus? É interessante isso, não é? Fui achado pelos que não me procuravam. Esse povo que achou Deus não procurava por esse mesmo Deus que eles
Acharam. Não parece meio contraditório? Não parece? Olha, leia de novo. Fui achado pelos que não me procuravam, diz Deus. Eu fui encontrado, Deus está dizendo para nós, por um povo que não me procurava. Mas como? A gente poderia perguntar, né? Como esse povo encontrou o Senhor se eles não procuravam pelo Senhor? Aí Deus arremata aqui: revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha que maravilha isso aqui. Isso aqui explica por que que Deus foi achado por um povo que não o procurava. Por quê? Porque este mesmo Deus fez o quê? Se revelou. Se revelou para este povo. Olha, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Foi necessário Deus se revelar a essas pessoas que não queriam saber dele, não perguntavam por ele, não sentiam desejo dele, não tinham a vontade de pertencer a ele, não queriam saber de Deus. Deus então tem que vir até este povo que não quer nada com ele mesmo e fazer o quê? E se revelar como Deus misericordioso, justo, benevolente e complacente. Deus tem que se revelar. Se Deus não se revelar, ninguém o encontrará. Porque livre-arbítrio não existe. Não existe o livre-arbítrio. E se existisse, a Bíblia está simplesmente, de outras formas, afirmando o seguinte: esse livre-arbítrio que você afirma existir não vale de absolutamente nada. Porque se Deus não se revela, se Deus não vai ao encontro daquele que ele quer salvar, estes não se salvarão de jeito nenhum. Porque eles não querem Deus, eles não desejam Deus, não se sentem felizes na presença de Deus. É isso que nós estamos dizendo aqui na TV Caminho Livre, e vai fazer agora 2 anos que nós estamos falando isso. Gente, eu vou tentar colocar as coisas de um modo bem simples aqui, para que a gente possa tentar entender isso aí. A Bíblia fala de 2 alianças, não é verdade? A velha aliança e a nova aliança. A velha aliança foi aquela aliança que Deus estabeleceu primeiro com Adão e Eva lá no Éden. Essa é a velha aliança. Deus estabeleceu esta velha aliança com Adão e Eva lá no Éden. E Deus vem replicando esta velha aliança até quando ele retirou o seu povo do deserto. Deus então reforça esta velha aliança ali também no deserto, quando Deus tira o seu povo do cativeiro egípcio. Deus reforça esta velha aliança, até ali ele reforça. O que preconizava esta velha aliança? É simples, tá? Eu vou falar numa linguagem simples aqui, porque tem gente reclamando aqui que eu estou falando de forma muito difícil. Eu acho que não, que eu não sou intelectual para falar difícil. Mas beleza, vamos simplificar as coisas. O que propugnava esta velha aliança? Ela propugnava o seguinte: olha, se você, Deus falando para o seu povo, se você me obedecer, se você passar no teste de me obedecer, não comendo da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, se você passar nesses testes de não comer desse fruto, você vai viver. Agora, se você me desobedecer e comer desse fruto, você vai morrer. Simples assim. Veja que eu estou simplificando a coisa, para que qualquer um possa entender. Então, em síntese, o que Deus estava dizendo era o seguinte: olha, obedeça-me e você viverá. Desobedeça-me e você morrerá. Simples assim. A velha aliança, então, ela foi
baseada nas obras, na obediência do povo. Obedeça-me e você viverá. Desobedeça-me e você morrerá. Então a velha aliança foi baseada nas obras, na obediência do povo à lei que Deus havia dado. Esta é a velha aliança. E aí o que acontece? O que acontece? Vamos ler Isaías para isso, para mim saber o que acontece. Isaías capítulo 1. Vamos deixar a Bíblia falar um pouquinho. Isaías, vamos lá. Capítulo 1. Vamos ler o primeiro verso 2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha o verso 4, aí de Isaías 1. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Viu? O que foi que aconteceu então? Veja bem que eu estou simplificando a coisa. O que foi que aconteceu então? Quando Deus estabelece a velha aliança com o seu povo. Eles quebram essa aliança. Eles quebram essa aliança. Eles violaram essa aliança, que era baseada nas obras. Me obedeçam e vocês vão viver. Desobedeçam e vocês vão morrer. Esta velha aliança era baseada nas obras. Deus deu a lei e queria que eles obedecessem. Mas eles fizeram o quê? Se rebelaram contra Deus. Desobedeceram a Deus. Olha o que diz Oséias. Quer ver? Busque Oséias aí, um dos profetas menores. Oséias. Capítulo 6. E o verso é o 7. Oséias capítulo 6, verso 7. Mas eles, uma referência ao povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Eles transgrediram a aliança como Adão. Então, Deus está fazendo uma referência aqui àquele povo com quem ele fez uma aliança lá no deserto, logo depois de tirá-los do cativeiro egípcio. Porque Deus ali, como eu disse, reforça a aliança que ele havia feito com Adão, uma aliança das obras. Obedeçam-me e vocês vão viver. Desobedeçam-me e vocês vão morrer. Estou propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vá bem com vocês e a família de vocês. Então, vocês estão vendo que a velha aliança foi quebrada pelo povo. E esta velha aliança estava baseada na obediência às ordens de Deus, às ordenanças de Deus, aos mandamentos de Deus. Ela foi quebrada. E o que Deus disse? Desde Adão, olha, se você me desobedecer, você vai morrer. Essa morte, gente, olha só, essa morte é morte eterna, é destruição eterna, é condenação eterna. Não tem remediação aí não. Então, se com a velha aliança o povo desobedeceu, o que este mesmo povo merece? Morte eterna, condenação eterna, destruição eterna. É simples assim. A velha aliança baseada nas obras fora quebrada. Todos
mereceriam morrer eternamente, porque todos pecaram. Não é isso que a Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 5, verso 12? Vamos lá? Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. É simples assim. Agora um detalhe, hein? Presta atenção nisso que eu vou falar. A instituição das leis de Deus não tinha como objetivo dar nova chance a seu povo para que através de uma nova tentativa de obediência, ele, povo de Deus, pudesse ser salvo. Não foi com este objetivo que Deus expressou as suas leis, instituiu leis, prescreveu leis para o seu povo. Não foi com este objetivo de dar uma segunda chance para que através de uma nova tentativa de obediência o povo pudesse ser salvo. É deste modo que muitos cristãos no mundo inteiro entendem. Os arminianos entendem deste modo. Deus então estava evidentemente prescrevendo leis para que, através de uma nova tentativa de obediência, nós possamos ser salvos. Através das obras da lei, temos que obedecer para sermos salvos. É isso que dizem 99% dos arminianos. Não foi com este objetivo que Deus prescreveu leis para o seu povo. Vejam, as leis de Deus eram sua forma de dizer a seu povo que ele, povo de Deus, estava irremediavelmente condenado. E que para não destruir a todos, porque todos pecaram, Deus estabelece a nova aliança, uma nova aliança. Só que esta nova aliança agora não estaria baseada na obediência às leis, aos mandamentos de Deus, estaria baseada única e exclusivamente na graça desse Deus maravilhoso por meio da fé. Não era mais a obediência às leis, ou pelo menos uma tentativa de obedecer às leis de Deus, que ele poderia ser agora trazido de volta ao favor de Deus. Não. Deus estabelece uma nova aliança, um novo pacto baseado na graça por meio da fé. E não mais pela obediência, ou seja, não mais por obras da lei, como na velha aliança. Paulo deixa isso bem claro, quer ver? Romanos capítulo 9, capítulo 3. Vamos lá? Romanos capítulo 3. Vamos ler do verso 19 até o verso 24. Romanos 3, 19 e 24 diz assim, presta atenção. Eu estou simplificando a coisa para que até mesmo aqueles que não têm uma proximidade com este assunto possam entender. Romanos 3, 19 em diante. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então Deus prescreve leis, institui estas mesmas leis para produzir senso de culpa. Porque o povo estava pensando o seguinte, não, se Deus nos deu leis, foi para que através da sua obediência a gente pudesse ser salvo. Ou seja, Deus está nos dando agora uma nova chance.
para que através de uma nova tentativa de obediência a gente possa ser salvo. Opa, tira isso da cabeça. Deus queria com a lei era fazer com que o povo tivesse a consciência de que eles estavam numa condição de culpa diante de Deus. Culpa. Estavam todos culpados diante de Deus. Eram todos culpados. E olha, o que merece alguém que é culpado? Alguém culpado tem que fazer o quê? Sofrer a pena da condenação. Alguém culpado não merece ser libertado, inocentado. Alguém culpado merece a condenação. Tem isso em mente. Olha o verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então veja que o objetivo da lei era fazer com que o povo tivesse a verdadeira noção de que eram todos culpados. Portanto, não adiantaria eles tentarem obedecer à lei, porque aquela lei só lhes revelava a sua o quê? O seu pecado, a condição na qual eles estavam, que era triste, era deplorável. Estavam todos condenados. Olha o verso 21. Olha que texto, esse verso 21 aqui é maravilhoso. Olha, mas, graças a Deus há um mas agora, sem lei, olha só, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus agora se manifesta sem lei. O povo não quebrou a lei na velha aliança? Estavam todos condenados? Sim. Então agora, na nova aliança, a justiça de Deus, essa justiça que irá salvar o seu povo, é manifesta sem lei. No entanto, ela foi testemunhada, essa mesma justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, que é manifestada na vida do seu povo agora, ela é manifestada sem a lei. Não é por obra da lei, não é por intermédio da lei que a justiça de Deus sobrevém a mim. Não é porque eu guardo a lei bonitinho, ou porque eu pelo menos tento guardar, que eu recebo justiça da parte de Deus. Não. A lei só revela o meu estado deprimente, deplorável, estado de um condenado. Olha o verso 22. É a justiça de Deus mediante a fé. Fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Ou seja, então a justiça agora de Deus, essa justiça que me possibilitará viver eternamente com Deus, o que acontece? Ela chega até mim mediante a fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Na vida que Jesus levou, na morte que ele teve na sua cruz e naquilo que ele concluiu através da sua ressurreição. Se eu crer nisso, a justiça me alcança. Mas o interessante é o seguinte, é que esta fé é dom de Deus. Não é por eu ser bonzinho, como ele mesmo disse, né? A justiça agora é sem lei. Por eu tentar guardar isso, obedecer aquilo, que eu vou crer, não, que eu vou ter fé, não. A fé é um dom. Através do dom da fé é que eu creio. O crer é meu, mas a fé é de Deus. É de Deus. Deus é que tem que me dar fé. Se Ele não me der fé, eu não crerei. E é só crendo no que Jesus fez em meu lugar. Pagando o quê? A minha culpa, a minha condenação, sofrendo a minha condenação na cruz, ressuscitando para me justificar. Se eu crer nisso, é que a justiça me é imputada. Justiça de quem? Do próprio Cristo.
Verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram durante a velha aliança, todos mereceriam ser o quê? Condenados, destruídos eternamente. Eternamente. Todos deveriam ser destruídos eternamente. Mas Deus é tão misericordioso, tão complacente, o seu amor é de uma natureza tão complacente que Ele vai salvar a muitos, porque Ele quer. Ele não vai condenar todos. Ele não vai destruir todos. Ele vai salvar muitos, porque Ele quer. Sabe que está dando para você entender isso? A justiça sem lei significa isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Jesus é a nossa propiciação. Ele faz paz com Deus em nosso lugar, por conta do que Ele fez em vida, na morte e na ressurreição. Ele pacificou Deus conosco. Então, quando Deus me dá fé, eu creio nisso tudo. Eu creio. E ao crer, Deus me justifica. Não porque eu guardei lei. Eu estava condenado. Eu pequei na velha aliança. Eu merecia a destruição. Deus me deu fé porque Ele quis me dar fé. Assim como Ele foi a Lázaro e chamou Lázaro à vida, Ele veio até mim e me chamou à vida. Eu estava morto. Não tinha como eu voltar à vida por mim mesmo. Ele foi até você, você estava morto. E Ele te deu fé. Primeiro Ele chamou você à vida, te deu fé. E com esta fé você creu nele. Ó, Senhor, agora eu creio. Agora estou entendendo, agora eu creio. Eu o aceito, Senhor. Eu o aceito. Eu escolho servir a Ti. É isso que acontece. Agora que Deus me chamou à vida, me deu o dom da fé, que eu me vejo me arrependendo dos meus pecados, porque até o arrependimento dos pecados é um dom. Eu creio em Deus, eu quero seguir a Deus agora, e agora sim eu tenho a verdadeira vontade de seguir a Deus. É assim que as coisas se dão, é assim que as coisas são. E para encerrar esse vídeo, amados, em razão disso tudo que eu acabei de falar agora, que a existência de um povo de Deus na terra dependerá única e exclusivamente do quê? Do meu livre-arbítrio? Da minha escolha? Do meu poder de dizer sim para Deus, de escolher Deus, de tomar uma decisão em sua direção? A existência de um povo de Deus na terra dependerá disso? De mim? É disso que dependerá a existência de um povo de Deus na terra? A quem Deus chama de remanescente? É? É assim? É isso que a Bíblia diz? Vamos ver? Romanos 11, 5 e 6.